contextualizar vocês. A gente tava fazendo a programação, enfim, de projetos que a gente já está produzindo enquanto GC for Tomorrow. E foi falado, então, de uma vontade de ter um podcast. Eles queriam muito ter um podcast. E no Instituto Caldeira nós temos um estúdio super legal, com uma estrutura muito interessante. E, coincidentemente, nesse semestre que eu estou cursando jornalismo ali na Unicinos, em São Leopoldo, eu estou fazendo minha cadeira de rádio. E muitas das minhas aulas teóricas, eu acho que tem pequenos detalhes que são muito interessantes. Para vocês terem uma noção, eu fiz minha primeira entrevista no rádio semana passada. Então, assim, eu também estou aprendendo. Mas a ideia, realmente, eu iria passar isso para o pessoal, de qualquer forma, que estaria produzindo. Então, eu só compactei tudo no mesmo ambiente e vou compartilhando com vocês. E, por favor, tirem dúvidas. Eu espero que eu saiba respondê-las. Vamos lá. Falando, né, sobre as mídias sonoras, a ideia, então, é que a gente tenha este podcast. E é uma questão, são questões bem básicas mesmo, sabe? Mas para a gente que nunca produziu, enfim. E claro, muito dos pontos que eu vou trazer aqui, eles também são bastante relevantes para o rádio. Mas eu acabei tentando dar uma direcionada maior, tá? Mas antes de tudo, então, a gente vai falar sobre uma questão muito importante, que é a pauta, né? Que é o tema, o assunto que vocês vão estar falando. A ideia aqui da equipe é que a gente levasse, então, sempre uma pessoa para ser entrevistada, enfim, é sempre interessante, então, que a gente tenha um assunto que vá dar esse direcionamento para que a gente possa seguir. E quando a gente vai estar falando de pauta, então, a gente precisa centralizar referente ao convidado, que ele vai estar vindo, os pontos, então, que pode ser visto, são algum tema sobre atualidade, é interessante que seja bastante recente, claro, não é algo muito necessário, isso a gente fala bastante ali no jornalismo, mais por essa questão de mediatismo, etc., mas temos como pegar, então, esse gancho da atualidade, proximidade, então, trazer um tema que seja algo próximo de vocês, isso traz bastante de pertencimento a quem vai estar ouvindo dessa região e também vai estar possibilitando mais diversidade para quem está ouvindo de fora. Então, quando a gente traz pessoas importantes, a gente está falando então de proeminência, né? Quando a gente vai trazer um convidado, no Instituto Caldeira a gente tem o Caldeira Recebe, que é quando a gente traz uma pessoa que a gente considera bastante relevante para o mercado de inovação e de tecnologia. Então, há aqueles talks que a gente chama, aqueles momentos de conteúdo, a gente entende que é muito pela relevância dessa pessoa no mercado. Então, a gente já vai estar falando aí sobre proeminência e universalidade, né? Então, algum tema que seja universal, que todo mundo queira saber, então, que vai interessar o maior número de pessoas. Isso são pontinhos que dá para ir direcionando a pauta. Mas, claro que isso também vai corresponder muito a uma linha, a gente chama de linha editorial, pode ser do podcast, né? Que a gente fala, então, é um conjunto de diretrizes que basicamente define a identidade, o tema, o tom de voz, o formato do conteúdo, da marca, ou o veículo de comunicação que vai estar sendo utilizado. Então, vai ter que mais ou menos entender sempre como que vocês querem que seja esse direcionamento ali dos conteúdos de vocês. Aí, consequentemente, isso também vai acabar direcionando muito a pauta. Mas, claro, a gente também tem os quadros, né? Quando a gente estava conversando, eu estava conversando com as meninas, elas estavam falando de ter quadros durante. Então, dá para diferenciar de várias maneiras. E aí, a gente vai ter aqui o roteiro. Porque quando eu estava conversando com as meninas, elas falaram, então talvez a gente tenha que ter um roteiro. Sim, com certeza nós temos que ter um roteiro. E a ideia do roteiro não é que ele ingesse ninguém, Deus o livre. É mais para dar um norte mesmo, um direcionamento, uma forma de apoio ali, para que tu possa sempre buscar, recorrer, mas a ideia não é, meu Deus, porque se sair um pouco do roteiro, que a chance é muito grande, a gente tem que saber conduzir de alguma forma. Eu acho que essa é uma das coisas mais legais quando a gente fala sobre comunicação. E aí eu vou abrir aqui com vocês, depois eu vou enviar os roteiros de exemplos que a gente tem. Aí esse aqui, por exemplo, foi o que eu criei semana passada, que eu usei com a minha colega, tá? Foi super legal. Eu tava muito nervosa. Vocês não têm noção quando eu tava nervosa. Tipo, eu já sou naturalmente. E assim, tava a
absurdo. E aí eu tinha 30 minutos para falar. E a minha professora falava assim: ai, não pode, tem que ser uma conversa. Tem que ser uma conversa. Não pode ficar sendo só pergunta, pergunta. Só que se eu fosse conversar, eu não ia parar de falar. E aí eu tava sendo bem difícil para mim, tipo, ouvir o convidado e não, meu Deus, não fala muito e aí não atrapalhar ele, não avançar. E aí, tipo, tem aquele nervosismo, tá, eu vou fazer a pergunta. A primeira pergunta, tá? Aí vai que o homem dê de responder mais 3 perguntas que tá lá no final, sabe? Então também tu tem que ter esse balanço, que eu achei muito difícil, muito mesmo. Mas enfim, a gente vai levando e eu acho que isso é muito questão de experiência, aprendizado e só a gente só consegue aprender mesmo bastante é vivendo. Mas aí no roteiro, o que, que a gente vai ter? É interessante, então, sempre que a gente tem uma abertura, isso que a Lulu acabou de fazer, botar uma musiquinha, se apresentar o projeto, o programa, contextualizar, apresentar o convidado, sempre muito importante também conferir as informações com o convidado, tá? Às vezes a gente vai lá pegar do LinkedIn, tá passado, tá antigo, então a gente precisa confirmar com ele, dar um check com ele. Então, ali tem esse momento de abertura, que foi aquilo que a minha colega fez. Ela se falou, boa noite, se apresentou, né? Tá no ar, mas e tem diferentes formas de fazer isso. Essa foi a forma que a gente achou que seria legal. E hoje o programa vai falar, a gente estava falando sobre a valorização da cultura carnavalesca, porque a gente estava levando um jornalista, que ele também é compositor de samba enredo e tem um podcast que fala só, que leva personalidades, então, do carnaval, que são muito relevantes para esse tema. Então, esse foi o foco do nosso assunto. Então, ela apresenta o tema e me apresenta, e aí eu me apresento e apresento o convidado. Em seguida, o que eu já fiz? Eu fui lá e já fiz uma pergunta para ele, né? Ah, perguntei como que era estar tá do outro lado da bancada, considerando que ele sempre é quem entrevista, já que ele é um jornalista. E aí a gente usou como base aí umas 15 perguntas, mas a gente não usou tudo, tá? Porque tinha pouco tempo, e como ele é da área da comunicação, ele já sabia, então ele falava bastante, o que enriqueceu muito pra gente. Mas aqui a gente tem uns outros exemplos depois que vocês podem seguir, tá? E daí a gente pode até, quando a gente for criando aqui o pessoal da área, a gente pode ir fazendo juntos, enfim. Mas é bem tranquilo, eu acho que. Aí a gente. Peraí, eu não vou sair falando, senão eu vou atrapalhar toda a minha programação. Ô, gente, na verdade, uma dúvida. Eu cliquei no documento, tava mostrando para vocês? Não, não, tudo Ai, certo. meu Deus. Só apresentação. Você Tudo bem, estava tudo olhando bem. para a tela escrito roteiro. Ai, não, que fiasco. Peraí. Ah, tá. É, aí nesse Não, eu caso tava não. mostrando um documento, gente. Acontece. Peraí. Bah, que barbárie. Meu chapéu. Como é que faz isso? Acho que eu parei de compartilhar. Eu adoro que as gírias porto-alegrenses torna tudo muito mais engraçado. Não, olha. Agora... E eu falava das professoras. Que horror. Vai ser a tela inteira. E é isso. Aqui que eu tava mostrando pra vocês, eu não tava falando sozinha de louca. Foi. Agora tá certinho. Vocês estão vendo? Ai, ai. Sim! Então, gente, aqui, ó. Aí a gente se apresentou, ela se apresentou, apresentou o tema, né? Me apresentou, depois eu falo. A gente coloca essas barrinhas aqui para a gente ter uma ideia de que acabou a frase, tá? Para pausar, porque senão a gente vai sair falando tudo desgrenhado, que a gente tá, ainda mais quando a gente tá nervoso, né? Então ali bota a pausinha porque tem que respirar também, né? Sem pensar em quem está ouvindo, a gente está fazendo isso para quem está ouvindo, né? Para os nossos ouvintes. Então, eu apresento o nosso convidado e aí a gente segue aqui fazendo as perguntinhas. E a bota aqui é bem tranquilo mesmo. Bota, monta as perguntinhas. E aí, logo mais, a gente vai falar sobre perguntas. Eu sempre me achei uma pessoa meio, tipo, não saber como fazer perguntas, muito difícil, enfim. Mas é só, de fato, realmente fazer pergunta do que tu tem dúvidas, tu tem interesse, tu sabe do que as pessoas não é tão bicho de 7 cabeças como a gente pensa. Então aqui tem outros exemplos que eu depois vai estar sendo compartilhado com vocês, tá bom?
aqui, tem outros. Então, tem várias possibilidades, vários formatos. Aí, mas eu mostrei aqui mais um, nossa, porque ele tá mais simples, ele tá mais, né? Os outros a gente fala até mais sobre reportagem, enfim. Pera aí que eu sei que eu parei de compartilhar, tá? Voltei. E aí, então, a gente chega no nosso grande momento, quando a gente tem toda a produção do roteiro, aí vai chegar o momento da entrevista. E a entrevista, ela é um grande processo de conhecimento, tá? Então, a gente vai estar ali entendendo que isso é uma interação social, que a gente vai interpretar tudo que vai estar sendo passado. Então, isso tira essa possibilidade de isolamento de informações, é muito rico o processo de entrevista, ele sempre vai ser necessário quando a gente tem que buscar ir atrás de informações, então ela serve como uma pluralização, tá? Distribuição, eu achei muito bonito isso que eu vi aqui, que é uma distribuição democrática da informação, então isso que a gente está fazendo é muito legal. E aí, para isso, é necessário pensar em dois pontos de grande importância, que são por que, sobre o porquê eu julgo importante escrever sobre isso, né? Por que, que a gente vai estar falando sobre isso, e o que é de fato importante nisso que a gente vai estar construindo, levando. Porque se a gente não tiver conhecimento, muito dificilmente a gente vai conseguir passar essa dimensão para quem vai estar ouvindo a gente. E o ouvir, ele tu tem que ser atraente de alguma forma, né? Porque a chance dali do pessoal escapulir, enfim. Mas acho que também a gente tem que seguir nossa vibe, né? Senão. E aí, gente, o que eu acho muito interessante nas entrevistas é que a gente também vai estar superando barreiras, né? Como assim? Para que a gente crie um diálogo com informações e opiniões do entrevistado, que quem vai estar sendo ali, a gente tem que, vai parecer meio bobo, mas a gente tem que respeitar quem vai estar ali. Porque muitas vezes podemos imaginar que essa pessoa, quem vamos estar convidando, claro, muitas vezes a gente já tem uma ideia, uma dimensão sobre o posicionamento dela, etc. Mas considerando as perguntas que muitas vezes a gente pode levar, ela pode ter opiniões diferentes da gente. E a gente tem que entender, talvez, se ali vai ser de fato o espaço para que role um debate, por exemplo, né? Então, vai estar sendo um espaço onde essa pessoa vai estar expondo a opinião dela e a gente tem que saber respeitar, direcionar isso de alguma forma. Cada um também tem que entender isso, daí, no geral, né, suas limitações pessoais para o conteúdo e a disposição sobre isso, quando vê determinados assuntos, a pessoa não gosta, não vai querer falar, né, quem vai estar entrevistando, e tá tudo bem, tá tudo certo. Ô, Lulu, tu tirou aqui, eu tava gostando de ver os rostos. Ah, não tirei. É? Ah, tá, tudo bem. Bom. E daí também tem os seus interesses pessoais, pontos que são negativos, positivos, enfim, e aí a gente tem que saber, né, ter esse balanço. Às vezes a pessoa vai ter uma bagagem cultural bastante grande, ou não vai ter tanta vivência num assunto específico, e a gente tem que saber alinhar bastante essas expectativas entre nós que vamos estar ali entrevistando, né? Mas afinal, como que a gente vai estar fazendo? Olha eu. Fazendo de fato isso, né? Peraí. Ai, meu Deus, gente. Eu tô me sentindo uma grande prof. Que eu cliquei errado agora onde eu tô. Ah, consegui. Como a gente vai conseguir de fato fazer essa entrevista, né? Então, a gente vai ter que ler sobre o assunto brevemente do que a gente vai estar ali, por mais que a gente vai estar fazendo perguntas sobre aquele assunto, é interessante que a gente já tenha uma dimensão do que do que vai estar sendo dito ali. Então, talvez fazer uma listinha ali dos fatos principais, que vai estar checando durante a entrevista ali no roteiro. Tu vai pesquisar sobre esse entrevistado, né? Sobre o que, que ele já disse, talvez sobre o que ele já escreveu sobre o assunto. Então, isso é muito, 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 muito importante. Então, e também tá aberto a possibilidades de dar uma modificada ali no momento que. Aí a gente vai falar mais para frente sobre isso. No momento que vocês vão estar
fazendo a entrevista. Pode ser que saia, fuja um pouquinho e tá tudo certo, não tem problema algum. E, claro, ter uma hipótese não vai significar que vocês vão se fechar para uma opinião. Então, não é interessante fazer com que a fonte que a gente vai estar falando, do entrevistado, diga o que vocês querem ouvir, né? Temos que sempre estarmos abertos, então, a uma variedade de respostas. A gente não é legal direcionar pelas nossas perguntas, né? Então, qual pode ir lá e perguntar muito bem qual é a tua cor favorita, ou tu pode já falar, a tua cor favorita é preto, né, fulano? Ele pode falar não, mas tu já está direcionando um pouco mais do que tu. E aí isso tá uma diferença aí sobre perguntas fechadas e perguntas abertas. Que então, perguntas fechadas, elas vão estar induzindo a uma resposta muito simples, tá? Então vai ser ela vai ser muito mais objetiva, em geral ela vai ser mais curta, vai ser sim e não. Então, ela é mais eficiente quando a gente quer esclarecer sobre alguma situação, se a gente quer obter alguma informação mais direta, assim, para talvez apertar o entrevistado num determinado cenário, né? Mas acho que quando a gente está falando nesse cenário de podcasts, etc., dependendo ali de como vocês querem direcionar, as perguntas abertas, elas são válidas, assim, mais válidas. Então, elas auxiliam a fazer todo um perfil da pessoa, mostram mais a personalidade, os pensamentos do entrevistado, né? Então, tu consegue recolher informações mais amplas sobre aquela pessoa que está ali falando. Que é um exemplo, né? Se tu for falar, tu gosta de ter 30 anos, a pessoa pode falar sim, não, mais ou menos. E aí tu pode fazer a pergunta que como tu se sente tendo mais de 30 anos. A pessoa vai ter aí ela não vai ter como responder só sim e não, né? Então ela acaba tendo que desenvolver mais. E aí tá um ponto muito legal que é a gente tem que prestar muita atenção no que ele vai estar falando. Parece bobo também, mas às vezes no nervosismo a gente tá ali, né? Agora no início, vai estar só. O homem está falando, aí só quer fazer a próxima pergunta, próxima pergunta, próxima pergunta. Só que o que ele vai estar falando, gente, é muito rico. Vocês estão ali para ouvir e passar isso para quem está ouvindo também. Então, e isso pode fazer com que tenha uma outra pergunta a partir disso. Sabe? Uma pergunta, quando vê, até mais interessante do que vocês não estavam previsto ali no roteiro, com o que ele vai estar vai tá falando, né? Peraí, aqui. Olha, eu tenho muita aba, gente, desculpa. Então, a gente vai estar vai estar prestando bem atenção no que ele vai estar falando, porque tem uma riqueza muito grande aí, uma possibilidade de conversa que pode ser levada durante o que vocês vão estar perguntando. Então, prestar atenção é muito rico. E então, esses cuidados mais gerais que eu vou trazer para vocês, que é conhecer brevemente sobre o assunto, porque daí tu pode permitir desencadear um diálogo mais informativo, se colocar no lugar do ouvinte é muito importante, pensar que vocês estão, como eu já mencionei, a gente está fazendo isso para quem vai estar ali ouvindo, tem que deixar o entrevistado à vontade, às vezes a gente está nervoso, mas tentar não passar para ele, porque às vezes a pessoa ela não está acostumada com isso, nem sempre a gente vai estar levando pessoas que estão ambientadas, então a gente tem que fazer com que ele se sinta à vontade, porque imagina a pessoa trava ali, né? Então a gente vai estar ali se colocando no lugar dela também, vai estar dando uma passadinha por cima do nosso nervosismo, porque o importante é que ele não se sinta nervoso, ou que ele consiga conduzir isso da melhor forma e a gente possa auxiliar ele também. E também o entrevistador ele conduz a conversa, né? Mas não quer dizer que ele vai impor a opinião dele, etc. Depende também muito do objetivo, que nem eu falei lá no início, né? Isso é de uma forma mais geral. E sempre também a forma de tratamento é interessante que seja, a gente fala lá, que seja da fonte, a posição que a pessoa ocupa, né? Vai ser senhor, vai ser doutor, prefeito, enfim, quando a gente estiver levando o prefeito lá para o nosso podcast. Então a gente tem que pensar nesses pontinhos. Aí, gente, deixa eu ver se eu consigo botar aqui o videozinho. Mas esse é o exemplo do todos, acho que acredito que a maioria conhece o Podpah. E muitas das vezes que eu estava rolando já pelo TikTok, muitas pessoas
falando mal do Podpah. Por mais que eu não tenho muito costume de ouvir, mas eu acho que é interessante, eles levam pessoas muito relevantes para lá. Mas às vezes as pessoas comentam e caem muito de pau na formulação de perguntas que eles têm. É uma pessoa que está lá, já tem anos de carreira, etc, etc. E eles vão lá e fazem umas perguntinhas que às vezes, sabe, não tem muito do que tirar dali. Deixa eu ver se eu Sou um posso. cara que gosto desse Vocês estão ouvindo o Sim, vídeo? bem tranquilo. tipo de competição. E eu queria saber, tipo, de você. Tipo assim, pô, tamo competindo, gente. E eu quero saber se isso é uma parada sua, assim mesmo. Pô, competir, eu quero ganhar. Então eu vou fazer tudo dentro do regulamento pra ganhar. Enfim, esse cara, ele era um grande, acho que corredor de Fórmula 1, não sei. Era um grande esportista. E aí as pessoas ficaram meio assim, de boca aberta, porque, caraca, tu fala isso para um cara, não tem cabimento, nananã, aí caíram de pau. É, é, um, é interessante analisar por este ponto, mas aí tá a importância da gente ter perguntas boas, né? Talvez ele considerou aquela pergunta dele boa também. É uma possibilidade. Deixa eu passar para o próximo. E aí, como falar, tá? Ah, como assim, como falar? Peraí, vou explicar melhor. Às vezes a gente tá, quantas vezes, assim, a gente tá se sentindo muito preparado para fazer alguma coisa, vai lá para falar, e aí a voz sai o quê? Sai trêmula. Então, assim, isso é muito um reflexo de como estão os nossos sentimentos ali. São fatores emocionais que influenciam na nossa voz. E aí, nesse processo de comunicação, existem muitos fatores que influenciam fortemente nas linguagens. Então, a gente também tem os físicos, o sociocultural. Então, a voz ela vai estar sempre associada à fala, né, como uma comunicação verbal, e que ela pode variar tanto como forte, e fraca, e moderada, e alta, e baixa, e grave, e média, e agudo. Então, tudo isso também influencia para quem vai estar ouvindo ali vocês. E para que a gente tenha uma boa reprodução delas, existem algumas técnicas que podem auxiliar para que isso aconteça da melhor forma. Aí, por exemplo, quando eu estava lá com a minha professora, ela fez aqui os fatores físicos, socioculturais e emocionais, né, que acabam influenciando. Aí, por exemplo, tem técnicas de relaxamento, quando tá ansioso, quando tá estressado ali sobre naquele momento, isso pode acabar influenciando na tua voz, e a tua voz é a tua maior ferramenta naquele momento, né? Então, daí ela falava que tinha que ficar mexendo a cabeça para um lado para o outro. Aí a gente ficava fazendo caretas e etc. Eu só não vou ficar fazendo aqui porque vai que trave. Mas aí tu abre bastante a boca, fecha bastante a boca e bota uma caneta aqui e fala. Então, tudo isso são formas da gente relaxar mais, porque a gente vai estar utilizando muito disso daqui, tá? Então, são técnicas também que as pessoas utilizam bastante. Quem utiliza muito da voz, né? Cantores, enfim, eles têm daí até materiais mais sofisticados. E aí também tem outras diquinhas que elas podem também parecer simples, mas quando a gente nunca fez, acaba ajudando bastante. Que é a leitura, obviamente. Vamos lá, vamos fazer o roteiro, vamos passar, vamos ler ele, tem que ler em voz alta, tem que falar com a outra pessoa, testa com a outra pessoa, troca. Às vezes a gente falando de um jeito, não parece que tá do outro jeito quando a pessoa fala. Então, tem que fazer a leitura. Sublinhar pode parecer bobo também, mas vai aparecer uma palavra que é muito difícil, enfim, que na hora a gente tá falando super certinho, vai chegar na hora que tu vai estar nervoso, tu vai falar, e daí tu vai repetir a palavra e não vai conseguir, nananana. Então vai lá, já deixa meio avisado, assim, sabe o que às vezes eu faço? Eu escrevo a palavra do jeito que ela é dita, não que ela está sendo escrita, tá? Então não vai estar, de fato, correspondente ao português, à gramática, mas eu vou conseguir pronunciar ela. Então, eu escrevo ela bem de fato, assim como ela deve ser falada. Então, tem que valorizar muito a leitura, a interpretação, tem que utilizar dessas inflexões naturais que a gente tem da voz. Então, assim,
modular entre os registros, vai ser meio grave, é meio médio, tem que criar um movimento ali quando a gente está falando, né? Só a gente percebeu o Gustavo Vaz, por exemplo. Ele cria um movimento quando ele vai estar falando sobre um determinado assunto, quando ele vai estar narrando, são diferentes posicionamentos, e aí a gente até acaba atraindo mais o público, né? Então tem que manter um ritmo na leitura, a altura não vai estar lá acabando o programa e vocês lá no tom bem alto, ou começando o programa e vocês lá no tom bem baixinho, super cabisbaixo. Então tem que ser correspondente ao que vocês também querem transparecer para quem vai estar ali ouvindo vocês, tá? Vamos respirar, ela bota essa diquinha, né? Tipo, conta até 30 lentamente, toma um fôlego, conta até 30 de novo. Isso é bem importante pra gente que tá começando, né? Então, a gente também tem que cuidar muito com essa questão da nossa respiração, porque se a gente vai lá inspirar várias vezes durante a leitura, pode acabar provocando alguns erros ali, levar uma distorção, quem vai estar ouvindo, então acaba até atrapalhando. Então tem que ter bastante calma. É bastante calma, é como se a gente estivesse conversando ali, bem tranquilo. Pausar no lugar certo, né? Então obedecer toda a pontuação das frases, sem diminuir a intensidade da voz no decorrer da leitura, que foi o que eu comentei com vocês. Então, dando a entonação correta para isso. E aqui a gente fala também sobre cuidados com a voz e a preservação. Depois eu mando essa listinha melhor para vocês também. Mas ela fala sobre. Eu não sei se eu respeito muito todos esses pontos dela, mas eu acho que isso é quem trabalha mais, né, com a voz ali. Ah, que o ar-condicionado ele vai retirar a umidade do ambiente, ela fala. Tem que ingerir bastante de água. Ela fala que limão com gengibre destrói a mucosa. Fumar não é legal, se tu quer seguir nessa carreira. Então, ou vai dar uma, quando vê, vai deixar a tua voz com um jeitinho mais interessante, se é o que tu tem como objetivo, né? Vai saber. Água e sal, aí faz um gargarejo, antes de deitar ali. Maçã, ela limpa as cordas vocais. Aí leite, derivado, chocolate, aumenta a secreção na boca. Quando a gente vai ter uma gravação no outro dia, será que a gente vai no jogo do Grêmio gritar, forçar a voz? Eu tô com a voz assim porque eu fui. Então, a gente tem que cultivar esse hábito de repouso vocal quando a gente vai estar trabalhando, exercendo muito isso, com uma frequência muito alta. As mudanças de temperatura acabam influenciando muito nisso, né? Então, esse aquecimento da voz também antes de usar é muito importante. Fazer esses exercícios de relaxamento e também ter cuidado com conselhos milagrosos, né? Não vamos cair em fake news da internet. E aí, a gente tem fatores que acabam favorecendo a comunicação, tá? Aqui, voltei. Que é a voz, claro. Então, quando a gente utiliza das técnicas, a gente consegue manter um padrão normal da nossa voz. A dicção, ela é muito importante, quem, né, meu Deus, às vezes a gente já tá ali na nossa cabeça tudo certinho pra gente falar, quando vai falar sai tudo meio esquisito, porque a gente tem que trabalhar com a leitura em voz alta, a gente tem que ler, gente, temos que ler. E o ritmo, então a gente tem que procurar adaptar as diferentes situações de leitura, como eu comentei com vocês, ficar bastante atento a isso. Aí ter bastante cuidado com o controle de fôlego, como eu comentei. E aí, cadê? Vamos pro próximo. Ah, ela fala do ar respirado de maneira lenta, com um tom médio, contraste da voz. Eu acho que isso é mais no sentido de não vamos se acelerar, não vamos botar o microfone lá na boca, não vamos bater na mesa, não vamos, né, azaralhar tudo. Eu acho que é mais nesse sentido. Vamos manter a calma, vamos respirar pausadamente, vamos fazer a leitura ali certinha. É mais nesse sentido, né? E aí, como eu comentei com vocês, acaba que o improviso ele vai estar presente. Pode ser, ele vai acabar estando presente. A gente tem que improvisar. E eu acho isso muito legal. Então, por isso que a gente não pode se prender totalmente ao roteiro. Porque a gente está falando com uma pessoa ali que ela não sabe o que está no nosso roteiro. Se ela quiser, ela pode ir muito além. Claro, nosso papel também como condutor é sempre estar ali, voltando ao tema, né? Enfim. Mas
a gente tem que ter uma lógica ali que tem que ter um começo, um meio e um fim. Não dá para ficar dando volta e volta. Mas a gente consegue, por meio do improviso, dar esses ajustes, assim. Então, se tu conhecer brevemente sobre o assunto, dá para seguir, bem legal. Só tem que estar alinhado ali com o teu parceiro de bancada, quais que vão ser ali o jeitinho que vocês vão se alinhar. Ah, daí ela foi lá, leu a minha pergunta e eu li a pergunta dela. Como que vocês vão se alinhar para isso, né? Porque o convidado não pode passar pelo constrangimento de vocês. Não, mas essa aqui era minha, essa aqui era minha. Poxa, gente, se organiza antes, né? Vamos nem que um saia falando todas as perguntas, mas não deixa ele passar por isso. E aí, gente, antes eu não sabia se ia dar tempo de eu falar sobre alguns pontos, mas que eu acho muito importante, que nós temos nossos sotaques, né, enfim, mas ainda assim existem gírias que a gente pode retirar do nosso... Podemos evitar utilizá-las, né, então o tipo, acho que o tipo que me incomoda, talvez isso seja mais particular meu quando vê, né? Mas também, quando a gente está utilizando da comunicação, e o nosso objetivo, então, é democratizar, é compartilhar, enfim, a gente tem que estar pensando em pessoas, talvez, que nem não tenham dimensão do que é a robótica. Claro, isso também vai muito do direcionamento que a gente vai estar levando com esse nosso podcast, enfim, esse produto que a gente vai estar desenvolvendo, mas não vamos dificultar, né? Porque por mais que a pessoa esteja ali e conheça robótica, quando vê, não tem porquê. Vamos tentar facilitar, não utilizar de palavras talvez tão complexas, né? E eu acho que um ponto que é muito rico, na nossa equipe a gente tem bastante pessoas de outros lugares, no Caldeira também. Agora, por exemplo, na chamada a gente também está tendo a presença de outras regiões. Então, isso é muito importante quando a gente tem falas regionais, né? Porque são marcas de regiões e não tem mais espaço para preconceitos linguísticos, né, gente? Então, isso faz parte de uma cultura, ela enriquece muito e isso é a comunicação, essa é a riqueza da comunicação. Então, essa é uma porta de entrada também no nosso podcast, né? Ele ser dessa forma. Ai, deu na camisinha. Mas é isso, gente. Muito obrigada pela atenção. Sério que tenho ajudado vocês. E eu não tomei água também, viu? Uhul! Marizinha, temos duas perguntas aí no chat. A primeira eu vou ler da Júlia, tá? As perguntas abertas podem vir naturalmente durante a entrevista barra conversa? Claro, claro. Eu acho que quando ela vem naturalmente, é, ela vai estar falando muito a respeito de como tu estava ali interagindo com o teu entrevistado, né? Então, tu estava prestando atenção no que ele estava falando, e aí tu sentiu o feeling ali que fazia sentido tu fazer uma pergunta mais aberta, enfim, não tem problema, pode fazer uma pergunta mais fechada também. Se tu quer que a resposta seja daquela forma, né? Pode ser sim e não, se tu não quer desenvolver nada a respeito daquela resposta, porque senão também não vai ter. Mas com certeza, pode sim. Show. Tipo, competir e tal, tu gosta de competir. Tem a pergunta do Noah também. Como manter um padrão profissional mesmo quando a produção é semanal? Vale criar um checklist padronizado, desde a agenda ao roteiro, mesmo sem parecer engessado? Claro, eu acho que bom, isso vai corresponder muito à disponibilidade de quem vai estar ali produzindo, mas quando acho que a gente vai criando, isso já vai começar a fazer parte da rotina de quem vai estar produzindo. Então, vocês vão se acostumando e talvez aquilo vai acabar sendo só mais um, e daí vocês vão adicionando mais inovações para aquilo que vocês vão estar produzindo. Então, tem sim como manter um padrão muito profissional. Acho que a pressão é o que eu trabalho, eu gosto de trabalhar sob pressão. Mas ali aquela coisa do entregar, enfim, eu acho que quando a gente também trabalha com comunicação acaba sendo um pouco assim, dependendo, né, ali do que tu quer entregar, essa coisa mais ágil e enfim, mas
com certeza criar um checklist, uma organização, reunião semanal. Se tiver que ter mais reuniões, vão fazer mais reuniões, se for preciso. E eu acho que essa coisa do engessado é muito sobre vivenciar a experiência e se permitir, e se permitindo. Não sei se responde. Maria, eu queria se tem alguma dica sobre como melhorar os vícios linguísticos, né, que tu mencionou anteriormente, sobre tipo, e esses vícios que a gente tem no dia a dia. Sim. Olha, eu acredito que eu deva ter meus vícios linguísticos também, faz parte. Mas quando a gente está falando, né, se a gente quer entregar um conteúdo profissional, é muito interessante que a gente não utilize muito deles, porque imagina, a nossa língua ela tem uma variedade enorme para a gente ficar usando só tipo e, né, poxa, vamos explorar mais. Eu acho que uma primeira coisa é a gente se perceber, tu tentar captar ali, não sei se gravar ajuda, e bastante, mas para isso tem que ter repertório. Tu tem que ter, tu tem que conhecer outras palavras para te conseguir substituir. Ah, então eu não quero falar tipo. Então tu pode falar por exemplo. Ah, tá. Por exemplo, tá, Nana? Vou falar um monte de por exemplo. Pode ser que sim, mas aí vai lá e busca sinônimo. Sinônimo, 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 sinônimo. Eu sou a maior pesquisadora de sinônimo quando eu estou escrevendo um artigo, por exemplo. Né? Então, eu acho que é se perceber e buscar ter mais repertórios. Como tu pode ter mais repertórios? Pode ser pela leitura, pode ser por ouvir também. A gente tem várias formas de captação, mas a leitura é sempre bem indicado para isso, né? E aquela coisa da leitura em voz alta, tu vai se ouvindo e não vai ser do dia para a noite. Acho que não tem como do nada tu só cortar essa palavra ali, e até porque não que ela deva deixar de existir do teu vocabulário, só a gente não quer usar ela com tanta frequência, né? Imagina numa mesma frase a gente usar só ela, aí não faz sentido, até muitas vezes perde a credibilidade da nossa fala. E muitas vezes é uma fala super importante, de fato ela tem muita relevância e aí vai estar perdendo só por causa, enfim, dessas palavras. Oi, Lulu. Oi, eu tenho uma pergunta também. Ah, Minha pergunta é direcionada, tá? Comentando coisas que acontecem com frequência no Instituto Caldeira. É de tipo assim, temos um moço aqui que vai vir agora de tarde. Você pode, né, conversar com ele. E daí, tem algumas coisas que eu fico muito. Acho que a maioria das dúvidas tu já tirou daquela questão de tu ficar tão nervosa de tipo, meu Deus, será que eu vou fazer uma pergunta boa? Que às vezes tu não está escutando quanto você deveria. Mas eu queria saber de quando tu tá mais entrevistando alguém, né? Quando é mais em relação a, tipo, bate-papo com o fulano que realmente o foco é as respostas dele, né? É, eu não sei, é algo que eu fico muito segura, assim, eu queria saber de ti, se quando surgem esses momentos é algo que, tipo, enquanto a pessoa está falando, é interessante, tipo, você puxar uma conversa com ela para ficar mais natural, ou, tipo, no meio da fala dela, puxar outra pergunta, né? Ou é algo que, tipo, tu tem que fazer a pergunta e daí tu tem que esperar ela responder total, assim, pra tu... Não sei se tu entendeu a minha pergunta. acho que sim. Eu acho que é interessante que a gente deixe o entrevistado claro, se a gente não está falando sobre tempo, né? Se tem, a gente está com tempo, ela vão ter ali para nós. Então, deixa ele falar, né? A não ser que, meu Deus, também esteja fugindo muito. Nosso papel também é ir direcionando ali para o nosso objetivo. Semana passada, por exemplo, eu fui fazer a captação do moço e eu só perguntei qual que era a expectativa de placar. Ele me gravou um vídeo de 1 minuto e 12 falando. Ele falou como era importante o futebol feminino e as mosqueteiras e não sei quem, porque isso valorizava a venda de churrasco dele ali aos arredores do. Então, assim, eu não cortei ele, porque mas talvez tenha ali um tempo mais direcionado quando a gente fala de podcast. Acho que a gente pode dar uma puxada para essa conversa, tentar pegar algum gancho, né? Porque é bem difícil ter essa. Imagina, tá chegando no tempo final, se tu tá ao vivo ou algo assim. Tu tem que
tentando direcionar para que dessa finalizada, assim, mas daí tu tenta puxar esse gancho, mas quando chega aí no caldeira, por exemplo, eu passo isso bastante nas visitas guiadas, né? Quando as pessoas começam a falar, e às vezes vai de ti também se posicionar, de ok, não, isso aqui é o que eu precisava, e agora eu preciso, tá, muito obrigada, tananã, foi perfeito. Tu tem que esperar a pessoa dar, ela vai dar tu vai te enfiar ali, entendeu? Eu perguntei isso pra minha professora, como é que eu vou fazer com a pessoa parar de falar? Imagina, eu convidei ela para ela estar ali, e aí eu vou lá e vou atravessar ela no meio. Espera ela dar uma respiradinha e tu já vai e entra ali, sabe? Já dá o teu. E estamos finalizando agora, nananã, fulaninho gostaria de acrescentar mais alguma coisa nos nossos ouvintes, foi ótimo, enfim. Eu acho que tudo depende do cenário que a gente vai estar inserido. Mas espera ela respirar. Muitíssimo obrigada. Era exatamente essa situação que eu queria saber. É que é difícil, né? Enfim. Eu acho que é isso. Aqui o pessoal da sala tá tranquilo. Pessoal do chat, vocês têm alguma dúvida? Algum ponto? Ué, alguém quer entrar agora? Vanessa, P, tudo certo. Então tá, eu acho que vamos tirar um print então desses rostos bonitos na tela. Pode ser? Liga a música. Sim. Para o pessoal que está em casa, né? Puder ligar a câmera por um minutinho só para a gente fazer a documentação, já nos ajuda muito. E eu vou contar até 13 aqui. Ai, quantos rostos lindos! Essa camiseta de anjo da FLL aí da Saranor. Tá, vou contar até 13 então. Julie! E aí? Tá parecendo um lobisomem no seu quarto. Hã? Um lobisomem no seu quarto. Ai, É só tocar. Julie, o Noah tá te zoando aqui. Então tá, vou contar até 3. Quarto nem é meu. Um, é verdade. 2, 13. Aí, Maria, tu tem mais algum ponto que tu queria acrescentar para o pessoal, para os jovens ouvintes que estão em seu workshop? Agradecer a presença de todas. Eu tava bem nervosa, porque na verdade era a minha ideia, quando eu falei disso pra Lulu, era só passar ali pro pessoal, né, da equipe, enfim. Não precisava de slide, mostrava ali o roteiro e montava junto. E aí, como a gente pretende ter basicamente um banco ali onde possa consultar numa plataforma que a gente vai estar desenvolvendo, e também uma possibilidade de outras pessoas terem acesso. Aí eu fiquei um pouco mais nervosa, né? Daí o buraco mais embaixo. Mas espero que vocês tenham gostado. Podem me chamar para qualquer coisa. A gente sempre tem muito a aprender. Eu também estou nesse processo de aprendizado, mas é muito legal. Eu sou bem apaixonada pela área da comunicação. Porque eu acho que é muita riqueza, muita riqueza, sabe? Que incrível! Me deu uma dúvida, Saranor. Fala, Saranor. Obrigada, gente. Muito obrigada pelo carinho. Não, eu queria saber se, tipo, eu faço uma pergunta e daí o convidado entende da maneira errada a pergunta, sabe? Tipo, ele faz uma resposta que não tem nada a ver com o que eu queria saber. Eu corrijo ele e pergunto o que eu queria saber ou eu deixo ele seguir na visão dele? Acho que tu não corrige, tá? Não sei, isso daí também pensando num pontinho de hospitalidade aqui. Mas acho que talvez a gente não corrige. Quando vê o que ele vai falar, vai ser útil de alguma forma. Mas aí a gente pega e adiciona, tipo, tá, e daí, e sobre isso aqui? Só para ele dar uma. Que às vezes a pessoa só não percebeu mesmo, sabe? Entendeu? Entendeu errado. Mas não acho que, por exemplo, pede para ele parar no meio da fala, assim, ou algo
Pode ir explorando conforme ele for falando, tu ir acrescentando sobre o ponto que tu queria, e aí ele termina de construir a fala dele. Mas dá para seguir, mas acho que não precisa interromper.